Uma experiência muito comum ao jogar o novo God of War é sentir que a jornada de Kratos dificilmente se torna monótona. Em meio a combates frenéticos, exploração gratificante e cinemáticas imersivas, o jogo parece saber exatamente quando é hora de mudar o tom. Mas como alcançar esse resultado? Vamos falar de level design. Eu sou Gabriel e esse é o Praise the Game. Inscreva-se clicando no botão abaixo e aguarde as próximas novidades. Eu sabia que não queria simplesmente recomeçar a franquia, começar de novo recontando uma história de origem. Eu queria reimaginar o gameplay, dar aos jogadores uma perspectiva moderna e uma nova experiência palpável. Queria que eles se aprofundassem nessa jornada emocional de Kratos, explorando esse drama fascinante que se desenrola quando um semideus imortal decide mudar. Quem disse isso foi o Cory Barlog, diretor do primeiro jogo dessa nova fase do God of War. Provavelmente a maior reinvenção desse novo jogo é o seu novo foco na narrativa. Dessa vez exploramos relações humanas em diferentes camadas de profundidade, e aqui uma bastante especial para o Kratos, uma relação entre pai e filho. Enquanto nos jogos anteriores a história servia mais como um pano de fundo para inserir Kratos numa carnificina, no novo título observamos uma relação que se desenvolve não apenas por cenas, mas também no gameplay. Podemos dizer que na primeira fase da franquia God of War, os fundamentos do level design se baseavam em 3 pilares: combate, plataforma e puzzles. Para essa nova fase, o diretor Cory junto à sua equipe estabeleceram 3 novos pilares: exploração, narrativa e combate. E como eles trabalharam esses 3 pilares? Vamos usar o primeiro trecho do jogo como objeto de análise, que inicia com os personagens partindo do lar até enfrentar o primeiro boss. Como primeiro objetivo, Kratos decide levar seu filho Atreus para caçar um cervo. A relação deles vai se mostrar complicada, porque de um lado temos um pai extremamente cauteloso e do outro um filho que age pelo impulso e é descuidado. Daqui começa a nascer uma relação de confiança. Essa primeira área nos apresenta os 3 pilares, como também estabelece a estrutura que vamos encontrar pelo resto do jogo. Começando pelo pilar da exploração, logo no início tem um curto caminho alternativo que te leva para debaixo da ponte. Lá você encontra um baú. Mais à frente você vai chegar em umas ruínas e lá vai ter uma bifurcação. O caminho à frente te leva para um puzzle e o caminho à direita te leva para o segundo caminho alternativo. Ele é maior e no fim você vai encontrar um baú com uma recompensa melhor, até porque aqui tem combate. O terceiro você vai avistar do lado de fora do templo, mas o acesso só é possível ao concluir o segundo combate. Tem novamente um baú maior, mas agora tem uma combinação de inimigos que deixa essa exploração um pouco mais difícil. Por fim, quando prosseguimos pelo caminho principal e saímos do templo, à esquerda vai ter um caminho de volta. Nessa área vai ter um puzzle que vai deixar você abrir um portão e conseguir uns itens, e no corredor ao lado você vai encontrar um mural que conta as histórias dos gigantes das lendas nórdicas. Seguindo para o pilar da narrativa, apesar da história do jogo ser pontuada quando uma cinemática acontece, ou seja, é o evento que marca esse pilar, o jogo é repleto de pequenas interações que reforçam esse segmento. Muitas situações acontecem com uma ação opcional, ou mesmo como um evento que não depende de uma interação direta do jogador. Você pode se aproximar das pegadas do cervo em um momento e criar uma cena, ou quando examina o mural lá na frente e o Atreus explica a história gravada ali. São ações opcionais. Por outro lado, podemos também observar as animações do Atreus, tanto pelo ambiente quanto pelos confrontos, e também prestar atenção nos diálogos, todos os eventos que acontecem sem qualquer ação direta do jogador. Sem contar ainda o Environmental Storytelling, que é a narrativa contada pelo ambiente. Antes do primeiro combate, podemos ver que existem cadáveres pelo caminho. É um aviso de que houve uma luta ali e que inimigos estão por perto. Finalmente, o último pilar, o do combate. Existem 3 confrontos obrigatórios e 2 confrontos opcionais, que são consequências de exploração. O primeiro confronto nos introduz ao combate. A área tem um formato de arena e é mais apertada, mas pouca quantidade de inimigos, os Draugrs. O segundo acontece dentro do templo. Os inimigos são os mesmos, mas o espaço agora é amplo e retangular e aparecem mais inimigos. E no último volta a ser uma arena, só que dessa vez o inimigo é um boss, portanto a barra de vida é maior e os ataques causam mais dano.
Além disso, tem uns elementos novos. O gigante pode incendiar o solo e limitar a sua movimentação. Esses são os obrigatórios. Agora, os confrontos opcionais, o primeiro aparece se você seguir pelo caminho alternativo na bifurcação antes do templo. Você vai enfrentar lobos, que são inimigos mais rápidos e num espaço pequeno. E o segundo confronto acontece se você seguir pela porta de trás do templo. Você vai se deparar novamente com lobos, só que agora junto com os Draugrs, e o espaço é maior, porque mais inimigos vão surgir aqui. Agora que destrinchamos os eventos de cada pilar, vamos observar como fica a sequência, porque um bom level design faz uma boa distribuição de eventos. Então aqui temos exploração, narrativa, combate, exploração, narrativa, combate, exploração, narrativa, combate. Foi construída uma sequência cíclica. Talvez a principal qualidade de um level design de um jogo desse tipo, ou seja, ação, seja saber quando aumentar ou diminuir a pressão. Entender quando o jogador atinge um pico de estresse e ele precisa em seguida de um relaxamento. É ciente disso que essa sequência foi construída com todo primor. Entender que quando a jornada está mais quieta, é uma boa hora de ouvirmos diálogos ou assistir uma cinematic logo após um confronto frenético. Podemos avaliar cada segmento nos baseando nas seguintes qualidades: variedade, ritmo e progressão. Em cada novo ciclo, vamos encontrar elementos novos que trazem variedade. A primeira exploração é curta e a recompensa é um pouco inferior. A segunda já é mais longa, apresenta novos inimigos e traz uma recompensa melhor. A terceira já inclui um puzzle. No combate, encontramos inimigos e espaços diferentes que exigem de estratégias diferentes. Cada tipo de evento que o pilar propõe tem um ritmo. Alguns vão ser mais calmos, usar mais o raciocínio lógico, como os puzzles, outros vão ser mais agitados e vai exigir mais coordenação física, como os confrontos. E por fim, a progressão faz com que cada evento ganhe mais dimensão na sua sequência. Então, primeiro aprendemos as mecânicas, como lançar o machado, e depois seu uso ganha complexidade, seja com puzzles ou usando contra inimigos. O combate fica mais desafiante, a exploração se estende e adiciona novos elementos, e a narrativa nesse trecho entrega um desenvolvimento que conclui com Atreus ganhando a confiança de Kratos. Todo esse ciclo chega ao fim com um resultado, na aquisição de um novo poder. Na luta contra o boss, o Atreus ganha permissão de Kratos para usar o arco e flecha. E aí uma nova mecânica é apresentada e está pronta para ser usada. A partir daqui o jogo recomeça seu ciclo. Agora o jogador é capaz de realizar novas ações, então é necessário uma nova sequência que vai organizar novos desafios. Isso tudo até concluir esse novo ciclo e ganhar um poder novo e repetir. Lembrando que nada disso é regra, é apenas uma maneira que guiou a equipe de desenvolvedores para entregar a experiência que eles queriam. Mas não para por aí. Ainda resta saber como God of War integra os 3 pilares dentro do tema principal. God of War é uma história sobre a relação de pai e filho. A maioria das mecânicas tentam promover ou se relacionar com esse tema. Durante a exploração, ouvimos conversas entre os personagens. Atreus faz sugestões e grita avisos. Muitas informações só ele pode complementar, como a própria leitura dos murais. Além disso, os dois executam ações em conjunto, como quando o menino é incentivado por Kratos no primeiro pulo ou agarra em suas costas sempre que escalam. Mais adiante, os puzzles passam a ficar mais complicados justamente porque envolvem ações do Atreus. Alguns podem questionar o porquê os puzzles não seriam um dos pilares desse level design. De acordo com Rob Davis, level designer-chefe, os puzzles servem como suporte. Eles ajudam os jogadores a aprimorar a precisão do machado e por isso melhorar no combate, como também repensar os espaços, criando caminhos alternativos mais interessantes. Os puzzles mais complicados vão se encontrar nesses caminhos alternativos, e o jogo nunca vai insistir que o jogador explore, mas sabe a hora certa de fazer essa sugestão. Por exemplo, quando você termina uma missão e volta ao hub lá no Lago dos Nove. O Atreus pode comentar se não seria um bom momento para dar uma olhada naquelas áreas ao redor, mas no fim é o jogador que decide. É com esse trabalho minucioso e lapidado que God of War consegue entregar uma experiência muito coesa e harmoniosa, que nos deixa ali investido, jogando por horas e horas sem cansar, ansiosos pelos desafios e pelos novos poderes, imaginando para que lugares essa história vai nos levar e qual o destino desses 2 personagens que não param de nos conquistar. Obrigado por ficar até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei. Um abraço e até a próxima.